O enclave de Kaliningrado, pertencente à Rússia, mas separado do território principal, sempre foi uma ameaça para a Europa. É uma carta selvagem que pode ser a adaga que a Rússia tenta cravar no coração da Europa. A OTAN precisa estar pronta, e os Estados Unidos estão liderando o esforço para garantir que isso aconteça. Kaliningrado está em alerta após a chegada do 2º Regimento de Cavalaria dos Estados Unidos da América à Polônia, armados até os dentes e prontos para lutar. O regimento que atua perto de Kaliningrado envia uma mensagem clara para Vladimir Putin. A OTAN está se preparando para qualquer coisa que a Rússia tenha planejado. Em agosto, o canal dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América no YouTube informou que tropas do 2º Regimento de Cavalaria começaram a chegar à cidade polonesa de Osish. Os soldados da Operação de Presença Avançada, reforçada da OTAN, ajudam a fortalecer o flanco leste ao treinar uma equipe multinacional na Polônia. O canal dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América diz que o motivo é simples. A guerra na Ucrânia pode se intensificar em 2025 e envolver mais partes da Europa. O 2º Regimento de Cavalaria anunciou no Facebook sua chegada à Polônia e explicou suas atividades no país. Soldados do 2º Regimento de Cavalaria dos Estados Unidos da América apoiaram a força-tarefa Iron no exercício final de CUAS, Projeto Flytrap e Área de Treinamento Bomewo-Pisk, Polônia. O jornal afirma que o projeto Flytrap faz parte dos esforços contínuos dos Estados Unidos da América e do Reino Unido para testar novas tecnologias e táticas de CUAS que irão moldar as futuras operações dos aliados. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o que significam as tecnologias CUAS e o projeto Flytrap mais adiante no vídeo. Por enquanto, basta saber disso. O 2º Regimento de Cavalaria realizou treinamentos conjuntos com poloneses e britânicos, incluindo simulações de combate e integração de defesas aéreas e terrestres para enfrentar a ameaça de drones russos ao leste da OTAN. O canal militar dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América informou que o último destacamento incluiu sistemas HIMARS, radares avançados e veículos Striker. Tudo isso tem a ver com o fortalecimento das defesas da OTAN na Europa Oriental, e isso nos leva de volta à presença avançada reforçada que mencionamos um pouco antes. Segundo a OTAN, sua presença no leste é essencial para a dissuasão e defesa reforçadas. Criado em 2017, 3 anos após a anexação da Crimeia, o Presença Avançada Reforçada virou prioridade da OTAN após a invasão russa em larga escala. Em fevereiro de 2022, o 2º Regimento de Cavalaria focou seu treinamento no Presença Avançada Reforçada. No entanto, isso não significa que o regimento está se tornando uma presença permanente na operação. Como a OTAN explica, o Presença Avançada Reforçada é composto por 8 forças terrestres avançadas, cada uma delas sendo um grupo de batalha multinacional formado por soldados voluntários de países aliados da OTAN. Esses grupos se revezam e atuam com as forças nacionais de defesa locais para garantir dissuasão contínua contra possíveis invasores. E por qualquer um, queremos dizer Putin. Tropas e pessoal da OTAN treinam e fazem exercícios juntos no leste da aliança, mostrando unidade e solidariedade, diz a OTAN. Forças das nações contribuintes se revezam nos grupos de batalha. Em qualquer momento, eles podem ser destacados para os grupos de batalha ou permanecer em seus países de origem, com a capacidade de serem mobilizados rapidamente, se necessário. Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América detalham que o propósito do Presença Avançada Reforçada mudou ao longo do tempo. Quando foi criada, a operação era mais um elemento simbólico de dissuasão contra ameaças potenciais do que uma força ativa e perigosa. Foi um recado a Putin de que a OTAN sabia o que ele fez na Crimeia e agia para evitar que repetisse isso em outros lugares. A Presença Avançada Reforçada só ganhou direção após a invasão em grande escala da Ucrânia e as revelações sobre a condução das guerras pela Rússia. A operação deixou de ser focada apenas no simbolismo e se transformou em um verdadeiro elemento de dissuasão, composta por uma força militar ativa e pronta para o combate. A Força Tarefa Ferro integra esse novo elemento de dissuasão, liderada pela 1ª Divisão Blindada do Exército dos Estados Unidos da América, de acordo com o Serviço de Distribuição de Informação Visual de Defesa, ou Serviço de Distribuição de Informação Visual de Defesa. A Força Tarefa Ferro fornece forças com credibilidade de combate para 8 países. Tudo isso é feito como parte do desdobramento avançado dos Estados Unidos na Europa, junto com os 8 países com os quais a Força Tarefa Ferro trabalha. Esses países foram escolhidos pelas ameaças imediatas. A Força Tarefa treina na Polônia, e o 2º Regimento de Cavalaria se juntou a ela. Para fortalecer sua defesa e apoiar a presença avançada reforçada da OTAN contra uma possível invasão russa, a Polônia está satisfeita em receber mais tropas americanas perto de Kaliningrado.
O ministro da Defesa da Polônia, Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz, destacou a importância da chegada do 2º Regimento de Cavalaria. Nunca estaremos sozinhos diante de ameaças, disse Kosiniak-Kamysz. Cada parte da OTAN é responsabilidade de todos. A chegada do 2º Regimento de Cavalaria à Polônia para treinamento vai além de mostrar força dos Estados Unidos da América ou reforçar as defesas polonesas. É a OTAN como organização de defesa coletiva, demonstrando à Rússia que todos os seus membros estão trabalhando e treinando juntos para se preparar para qualquer coisa que Putin possa lançar contra eles. É só um dos muitos exemplos de cooperação dos Estados Unidos da América com aliados da OTAN em treinamentos na Polônia. Recentemente, o 2º Regimento de Cavalaria juntou-se à Força-Tarefa Ferro e soldados americanos que apoiam o regimento fizeram um exercício de tiro real na área de treinamento de Bomowo-Pisk, onde o regimento atua atualmente. O Serviço de Distribuição de Informação Visual de Defesa afirma que os exercícios envolvem tropas do 1º Batalhão do 64º Regimento Blindado dos Estados Unidos da América, 3ª Divisão de Infantaria e 1ª Equipe de Combate da Brigada Blindada. Esses soldados atuaram junto à 15ª Brigada Mecanizada da Polônia e ao 1º Regimento Real de Yorkshire, do Reino Unido. O Serviço de Distribuição de Informação Visual de Defesa apresenta um resumo diário de um exercício de uma semana, para mostrar a resposta rápida e eliminação de ameaças em grupo. Soldados de todos os países se reuniram em uma maquete de areia para planejar e ensaiar seus papéis. Depois, foram dias passando linhas. Exercícios onde soldados praticavam avançar e atacar alvos inimigos com apoio de fogo. Esses exercícios mostram como uma unidade móvel pode ajudar outra parada a avançar ou recuar. O objetivo deste exercício era avançar. Forças polonesas, utilizando veículos de combate de infantaria BMP-1, participaram de exercícios de fogo real, avançando em direção a uma área inimiga para localizar hostis. Após engajar alvos hostis, as forças polonesas relataram ao contingente dos Estados Unidos da América que continuou o avanço, operando M1A2V3. Os tanques Abrams avançaram além da linha polonesa e dispararam seus canhões M256 contra a posição inimiga. Enquanto faziam isso, o exercício foi um enorme sucesso. O sargento do Exército dos Estados Unidos da América, Helen Diegues, comentou sobre o quão bem treinadas as forças polonesas se mostraram. Diego disse: "Esses caras treinam muito e estão bem preparados. Sabiam o que fazer e como fazer." Vendo eles dirigirem pelas trilhas com o BMP, dá pra ver que conhecem o terreno e se movem como se fossem donos dele. Todos nós ficamos hipnotizados com a forma como eles manobram. Essa afirmação esconde um ponto interessante. Às vezes esquecemos que a OTAN reúne mais de 30 países, cada um com exército e treinamento próprios. Às vezes os detalhes dificultam ver o todo na cooperação. Este exercício, realizado semanas antes do 2º Regimento de Cavalaria chegar à Polônia, foi revelador para todos. Uma oportunidade não só de mostrar suas habilidades, mas também de entender melhor o que seus aliados têm a oferecer. Lacunas podem ser preenchidas, respeito pode ser conquistado, cooperação se torna mais do que apenas uma palavra. A presença avançada reforçada apoia a OTAN a fortalecer defesas no leste europeu com apoio dos Estados Unidos da América. Voltando ao 2º Regimento de Cavalaria e aos conceitos do projeto Flytrap e tecnologias CUAS citados antes no vídeo. O exercício anterior destacou a Força-Tarefa Iron com tropas polonesas em terra, enquanto o projeto Flytrap aborda o combate a drones. É disso que se trata o CUAS, significa Sistema de Combate a Aeronaves Não Tripuladas. Nos últimos meses, os Estados Unidos da América e aliados da OTAN buscam formas de combater o aumento dos drones russos. A Serviço de Distribuição de Informação Visual de Defesa informa que o projeto Flytrap reúne soldados dos Estados Unidos da América e Reino Unido testando tecnologias anti-drone em campos na Polônia e Alemanha. O 2º Regimento de Cavalaria participou desses exercícios em julho. O Army Times informou que o 2º Regimento de Cavalaria atuou com o 1º Regimento Real de Yorkshire, do Reino Unido, conhecido do exercício anterior. Parece que o Reino Unido está levando seus compromissos com a OTAN muito a sério. Mais de 40 empresas e 400 representantes da indústria militar participaram do exercício com parceiros da Polônia, Austrália e outras nações aliadas. Isso não foi só uma discussão sobre drones. Uma demonstração de força perto de Kaliningrado mostrou como Estados Unidos da América e OTAN se preparam contra a ameaça de drones russos. O coronel Donald Neal Jr.,
do 2º Regimento de Cavalaria, explicou a necessidade desses exercícios. Desenvolver, testar e implementar tecnologia CUAS com aliados e parceiros da OTAN fortalece nossa dissuasão, afirmou Neil Jr. O treinamento e a experimentação com nossos aliados e parceiros serviram para aumentar a capacidade e fortalecer a liderança europeia na segurança do continente, fortalecendo efetivamente a aliança da OTAN. Apesar do discurso militar ser vago, é fácil entender o subtexto. A OTAN está muito ciente da crescente dependência da Rússia em relação aos drones e precisa se preparar para um futuro potencial em que Putin envie esses drones além das fronteiras da Ucrânia, para países como a Polônia. O Army Times destaca que o exercício do 2º Regimento de Cavalaria mostrou a importância de defesas em camadas contra drones. Neil Jr. explicou que não há uma solução única contra sistemas aéreos não tripulados. A capacidade de combate a drones que teremos no futuro vai precisar ser uma solução integrada, com múltiplos sistemas. Camadas sobre camadas são vitais. Observamos isso no exercício, que testou a formação de infantaria de ataque. Essa formação coloca soldados em terra usando tecnologia de radiofrequência, capaz de detectar e bloquear os sistemas eletrônicos dos drones. Essa é a primeira camada. A segunda começa quando soldados com M4S derrubam drones inimigos que passam pelo bloqueio. E atrás dessas tropas, há uma terceira camada de operadores, enviando seus próprios veículos aéreos não tripulados para combater os drones inimigos que se aproximam. Essas abordagens em camadas exigem testes, treinamento e aprendizado, não podem ser improvisadas pelos soldados. Por isso, o 2º Regimento de Cavalaria estava na Polônia. Ele e outros aliados da OTAN participavam de exercícios para estudar a defesa contra drones russos caso Putin amplie a invasão além da Ucrânia. Não há como negar que os drones representam uma das maiores ameaças da Rússia em qualquer guerra futura com a OTAN. Como a Cable News Network informou em 8 de agosto, a Rússia está construindo fábricas de drones em grande escala que estão permitindo ao país internalizar a maior parte de sua produção de drones. Ao fazer isso, exclui o Irã. Sem o Irã, a Rússia não saberia construir os drones Shahed, que agora fabrica em grande escala. Putin não se importa com o afastamento. O importante para ele é a Rússia produzir mais drones. Quantos mais? A RBC Ucrânia informa que o chefe do Centro Situacional da Ucrânia, no Ministério da Defesa da Alemanha, Christian Freuding, acredita nisso. A Rússia busca ampliar sua produção para lançar 2.000 drones diários contra a Ucrânia. A Rússia ainda não chegou a esse ponto, mas já bate recordes de ataques com drones em 2025. Segundo a ABC, em julho, a Rússia lançou 6.443 drones e mísseis contra a Ucrânia, 13% a mais que em junho. Esse é o maior total mensal da guerra na Ucrânia e já chamou a atenção da OTAN. O projeto Flytrap é essencial por ser uma resposta a uma ameaça real que cresce na Rússia. Putin está pressionando para que a Rússia possa lançar 2.000 drones por dia contra a Ucrânia amanhã. Esses 2.000 drones por dia e muitos outros além desses podem ter sua atenção voltada para países como a Polônia e os Bálticos. O CUAS é crucial. Por isso, os Estados Unidos da América enviaram o 2º Regimento de Cavalaria e devem enviar mais soldados para treinar na Polônia e perto de Kaliningrado. Tudo isso também precisa ser considerado em relação ao futuro. E podemos muito bem começar por Kaliningrado. Já que acabamos de mencionar o enclave russo, Kaliningrado é um território interessante, separado do território principal da Rússia. Kaliningrado sempre foi valiosa para a Rússia por conectar com a Polônia e os estados bálticos, já que faz fronteira com a Polônia e a Lituânia. Também oferece à Rússia um raro porto livre de gelo no Mar Báltico, razão de já ter sediado a Frota do Báltico. Na era soviética, Kaliningrado atuou como tampão entre os estados bálticos e o Ocidente, segundo LSM. Mais tarde, tornou-se uma espécie de elo entre o Oriente e o Ocidente. Mas as coisas mudaram quando a Polônia e a Lituânia decidiram entrar para a OTAN. A Rússia militarizou Kaliningrado, estacionando cerca de 25.000 soldados no enclave. Também há rumores de que a Rússia está armazenando cerca de 100 ogivas nucleares em Kaliningrado, junto com os mísseis necessários para lançá-las. Em resumo, Kaliningrado evoluiu de uma certa curiosidade dentro da Federação Russa para um enclave que oferece a Putin oportunidades de atacar a Polônia e os estados bálticos.
Kaliningrado pode virar base de guerra total contra a OTAN. E parece ser praticamente senso comum que, se uma invasão dessas está nos planos de Putin, ele começará a enviar dezenas de drones para o enclave. Se vencer na Ucrânia, esses drones ameaçarão o leste da OTAN. A Polônia vem se preparando para uma possível invasão vinda de Kaliningrado, fortificando sua fronteira com o enclave como parte de sua iniciativa Escudo do Leste. Em novembro de 2024, o Kiev Independente informou: essas fortificações integram um projeto de 25 bilhões de dólares que inclui a fronteira leste da Polônia com Belarus, aliada da Rússia. Agora, com o projeto Flytrap Polônia, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN estão se preparando para a possibilidade de que essas fortificações possam ser rompidas. Se drones realmente entrarem voando na Polônia e nos Bálticos via Kaliningrado, o treinamento CUAS da OTAN significa que a aliança estará em uma posição melhor para lidar com eles do que estaria há apenas alguns meses. Portanto, vemos o propósito do projeto Flytrap e a chegada do 2º Regimento de Cavalaria à Polônia como um fortalecimento da linha leste da OTAN. No entanto, também há o aspecto simbólico desse exercício de treinamento a ser considerado. Segundo o canal dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América no YouTube, os Estados Unidos reafirmam seu compromisso com a segurança europeia. Esse é um compromisso que tem sido colocado sob considerável dúvida. Em 2025, segundo o Instituto da União Europeia para Estudos de Segurança, os primeiros 2 meses do mandato do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, levaram muitos a se preocupar com a possibilidade de os Estados Unidos da América retirarem tropas da Europa e talvez até saírem da OTAN. Para a Europa, isso teria impacto tão grande quanto um ataque nuclear russo, segundo o veículo. Putin estaria muito feliz nesse cenário. 6 meses após o artigo, sabemos que Trump não tirou os Estados Unidos da América da Europa. O presidente dos Estados Unidos da América está mais comprometido com a OTAN e em ajudar a Ucrânia contra a Rússia do que nunca. Em julho, o Guardian informou que os Estados Unidos da América e aliados da OTAN firmaram um acordo para liderar grandes entregas de armas à Ucrânia, com a ideia de que os membros europeus da OTAN pagam e os Estados Unidos da América fazem as entregas. Em 4 de agosto, a OTAN anunciou que o primeiro lote de equipamentos dos Estados Unidos da América, financiado pela Holanda, chegou à Ucrânia. Há poucos meses, essa cooperação pareceria impossível. Os Estados Unidos da América mostram um compromisso estratégico inesperado pela Rússia. A divisão que Putin queria foi superada. O 2º Regimento de Cavalaria chegando à Polônia para participar de exercícios CUAS, que são claramente projetados para enfrentar uma possível agressão russa. Pode ser o golpe final nas esperanças de Putin de manipular os Estados Unidos da América para abandonar aliados europeus. Podemos afirmar que isso não ocorrerá agora, o que é um grande problema para a Rússia, segundo o canal militar dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América. Ao falar sobre novos membros ingressando na OTAN nos Estados Unidos da América, ao falar sobre novos membros ingressando na OTAN e os Estados Unidos da América reafirmando seu compromisso com a ALIAN, ou a Aliança de Defesa. Essa adesão muda os cálculos militares russos no norte e fortalece a dissuasão da OTAN. O canal destaca a entrada da Suécia e Finlândia na OTAN após a invasão de Putin, do norte da Escandinávia ao Mar Negro. Os papéis que a Polônia e os estados bálticos estão desempenhando também evoluíram, pois estão se tornando centros de treinamento e polos logísticos que ajudarão a coordenar equipes como o 2º Regimento de Cavalaria, caso sejam chamados para defender a Europa contra a agressão da Rússia. A mensagem aqui é simples. Quaisquer planos que Putin possa ter tido para uma guerra contra os membros europeus da OTAN desmoronaram e viraram O 2º Regimento de Cavalaria mostra que o compromisso dos Estados Unidos da América com a OTAN segue firme, enquanto a organização ganha novos membros. A Rússia enfrentará uma OTAN unida e preparada contra drones russos, tornando-se uma força cooperativa que Moscou não consegue enfrentar. Isso será uma preocupação futura para a Rússia. Agora, a Ucrânia consegue em horas o que as sanções ocidentais levaram anos para fazer. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura das ações que a OTAN está tomando para se preparar para um confronto com a Rússia. E obrigado por assistir.